Oh, glória. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém? Abre comigo a tua Bíblia, livro de Colossenses. Oh, glória. Capítulo 3. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Leremos do versículo 1 ao versículo 4. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Você que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só não pode mentir. Viu? Colossenses, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não achou, catuca o irmão, fala com ele, meu irmão. Tem amor da minha vida, me ajuda. Isso, ele vai te ajudar. Oh, glória. Amém? Posso? Oh, glória. Está lá pertinho de Éfeso, Filipenses, Colossenses, está por ali, tudo pertinho. Podemos então? Desde já eu me sinto muito feliz, viu? Essa igreja aqui é uma igreja que revela muitos pastores, cantores, adoradores. Né, pastor? Aí, é nós. Ô, glória. Colossenses capítulo 3. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Todo mundo achou. Olha lá. Capítulo 3 de Colossenses diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Oh, glória. Aleluia. O tema da nossa mensagem hoje é a estrutura de uma igreja ativa e vitoriosa. Por quê? Porque Paulo está aqui escrevendo uma carta à igreja de Colossenses. Mas a situação em Colossos, há aproximadamente 61 anos depois de Cristo, era a seguinte: um terremoto acontece em Colossos. Imagina, um lugar que está em ascensão, um lugar que é centro comercial, um lugar que é um ponto turístico, um lugar onde o evangelho está sendo apregoado, e quem estava ali aos comandos, quem estava direcionando era alguém chamado Epáfras. Ele conduzia o evangelho ali em Colossos. Porém, 61 anos depois de Cristo, vem um terrível terremoto e acaba praticamente com tudo. A cidade de Colosso é praticamente devastada. O que sobra é muito pouco. E agora, quem está ali são os crentes que em algum momento da sua vida, em alguma época da sua vida, tinha servido a povos pagãos, traduzindo melhor, a demônios, tinham ali servido a deuses estranhos. Então esse é o crente de Colosso, na sua grande maioria. Era alguém que tinha vindo de um histórico que não era da linhagem de Deus, que não vivia os princípios de Deus, mas agora, por causa da pregação do evangelho em Colosso, eles aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Porém, quando Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses, ele não conhece Colosso, ele não foi em Colosso. Ele está ali movido pelo Espírito de Deus a escrever a uma igreja, a escrever a um povo. Deus está impulsionando ele
a trazer algo para aquela geração, para trazer algo para aquela igreja que está ou esteve há pouco terrivelmente assolada por esse terremoto. E o que Paulo vai trazer não é qualquer coisa. O que Paulo vai trazer não é uma revelação pessoal. Não é alguém que está de frente para você dizendo assim diz o Senhor, olha, vai ter isso e vai ter aquilo, olha, Deus vai fazer isso na tua vida, não. Paulo não está atrelado a isso. Paulo, em suas cartas, ele não está limitado a uma pessoa. Paulo é alguém que tem o reino de Deus dentro dele, pela conversão genuína em Cristo Jesus. Paulo é alguém que está olhando para algo maior. Paulo é alguém que está ministrando algo maior. Paulo é alguém que tem algo maior dentro dele, por isso ele pode abrir a boca e dizer, não, mas eu vivo, mas é Cristo que vive em mim, e o viver que tenho eu na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. O que Paulo está pregando é cruz, é morte, é ressurreição, é reino, é salvação. Ele não está aqui agora preocupado com uma pessoa, com outra pessoa, ele está número de pessoas que vêm se render a Jesus Cristo. Porque quando eu chego, Aninha, para você e olha, assim te diz o Senhor, Deus vai fazer isso, isso e isso. Ele pode sim, mas para sustentar isso tem que ter estrutura. Para receber e permanecer tem que ter estrutura. Para permanecer e ser multiplicada tem que ter estrutura. Então Paulo, ele não está preparando qualquer coisa, ele está trazendo algo para a igreja que é permanente. Estrutura em Deus não é passageira, é permanente, e toda a estrutura ela suporta aquilo que Deus vai trazer para nós. Então o que Paulo está trazendo para a igreja de Colosso é o seguinte: olha, tu pode aguentar isso porque Deus vai fazer aquilo, porém Deus não está limitado nisso que ele vai fazer hoje. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem muito mais para fazer. Então Paulo, ele não está tratando de um algo singular, ele está ampliando algo aqui muito poderoso dentro desse texto. E muitas das vezes entramos pelas portas da igreja, pensando no singular, vivendo no singular, tratando o reino como se o reino fosse um holofote e o alvo desse holofote fosse eu, quando na verdade não é. Quando tudo que Deus quer trazer para a sua igreja, por isso ele não vai dizer que as portas do inferno não vai prevalecer contra a missionária, contra o presbítero, contra o pastor, contra A, contra B, contra C, vai dizer é contra a igreja. A igreja precisa de estrutura, a igreja precisa de algo sólido. E vocês vão entender dentro do texto o que eu estou falando, porque quando Paulo ele abre o texto, ele vai dizer, portanto, se vocês foram ressuscitados, ele coloca uma condicionante aqui, ele, portanto, se vocês foram ressuscitados. E quando vamos ver o livro de Romanos, ele vai falar, olha, vocês já não vivem mais essa vida. Por quê? Porque morreram com Cristo, mas também foram ressuscitados com Ele na morte pelo batismo. Então aquele que se batizou morreu, mas também quando levantou das águas ressuscitou com Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, vírgula, eu adoro isso aqui, ele dá uma pausa, ele dá uma vírgula, ele traz uma condicionante. Olha, lembra do batismo? Aquilo não é qualquer coisa, lembra de lá, aquilo lá é a divisão entre o velho homem e o novo homem. Aquilo lá era a divisão entre a velha prática e a nova prática. Aquilo lá é a divisão entre a velha criatura e a nova criatura. Aquilo lá não era só um banho, era algo que tem um poder no campo espiritual muito grande. Era algo que te impulsionava para a morte eterna, mas depois do batismo ressuscitou para a vida eterna. Essa consciência. E nós vamos ter batismo lá no passeio, em novembro. Essa consciência que eu preciso ter. Então Paulo, ele abre esse texto falando dos ressuscitados juntamente com Cristo.
Ele está falando para alguém que ele não viu, para alguém que ele não conhece, para alguém que ele não esteve lá. Por quê? Porque quando é base, quando é estrutura, eu não preciso conhecer, eu não preciso ver, eu não preciso saber da vida, eu não preciso fazer fofoca, eu não preciso saber do zap nas redes sociais, eu não preciso de nada. Estrutura é aquilo que é para o Alain, é aquilo que é para o Cláudio. Estrutura é aquilo que é para a Ellen, é aquilo que é para o Lúcio. E o que Deus traz em toda a sua palavra não é algo pessoal, é algo estrutural para a sua igreja. Então atinge a minha vida, a tua vida, a vida dela, a vida dele, a vida de quem quiser. Porque ele não faz acepção de... Ele quer dar isso para todo mundo. Agora, qual tem sido a nossa busca? Essa é a questão. Aqui muda de figura. Depois disso aqui vai mudar completamente de figura. Quando você volta um pouquinho, Colossenses mesmo, capítulo 2, os últimos versículos, a partir do versículo 20, diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Ele está falando de alguns hábitos e costumes condenados aqui. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Olha isso. Olha que coisa séria é essa que Paulo está falando para quem ele não conhece. Pastor, você está falando comigo? Não. É para todos, inclusive para mim. Pastor, mas por que Paulo está falando isso sem ele conhecer? Porque ele não precisa conhecer para saber que a estrutura é essa daqui, não vai mudar. É movido pelo Espírito, ele vai falar dos cultos, que inventam coisas. Naquele tempo, existiam algumas coisas que nós não vamos entrar nisso, e hoje não é diferente. O que você tem inventando? O que você tem inventado? Não, ali é porque é assim, aqui é porque é assado. E, pega a Bíblia, mastiga ela, e tu vai descobrir muita coisa que talvez você esteja se enganando. E quando você lê a Bíblia e descobrir que tem muita coisa que você está se enganando, você também talvez vai descobrir que está te faltando estrutura. E porque está te faltando estrutura, você também vai entender que Deus não pode depositar coisas maiores porque não tem estrutura. Ele tem para nós, mas a nossa resposta para ele, muitas das vezes não casa com aquilo que ele quer depositar em nós. E por isso, a estrutura de uma igreja ativa, uma igreja operosa, uma igreja que se movimenta segundo a palavra, uma igreja que caminha segundo a nuvem, segundo Deus. Então Paulo, ele vai falar dos ressuscitados com Cristo. Quando você chega aí em João, que o homem vai visitar Jesus, eu vou ler para você. Esse homem você já conhece, chama-se Nicodemos. E quando ele vai visitar Jesus, ele vai à noite. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja bem, aonde Paulo está indo com a igreja. Ele está pegando a igreja e está indo lá para trás, para o reconhecimento do batismo. Ele está indo lá para trás para trazer eles ao primeiro amor, as primeiras práticas, a fazê-los pensar naquele grande dia que eles levantaram a mão e aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. E essa é a base da igreja. Eles precisavam de renovo, eles precisavam de um ápice naquele momento em que a igreja estava vivendo, e não tem como conseguirmos algo em Deus sem a estrutura. E Paulo está movido pelo Espírito, trazendo essa base, essa estrutura. A libertação, ela acontece na área a qual teve um espaço. Vou melhorar isso aqui para você. A libertação, ela precisa acontecer na área a qual foram quebradas etapas. Tem muita gente que decolou sem estrutura. O que vai ter que acontecer? Vai ter que cair, para poder montar a estrutura e levantar de novo. É assim que acontece. Então aqui está o comando de Epáfras. Só que quem começa a entrar na história é Paulo. Por quê? Porque Deus precisava de uma substância mais sólida. Precisava de alguma coisa mais forte. Sabe, seu Tarano, quando tem que aumentar o cimento? Sabe, Marcão, quando tem que, Fala, Lúcio, vira a massa mais forte aí, bota mais cimento. Por quê? Porque precisa de uma ligadura mais forte. Era isso que Paulo estava agora entrando no circuito, para trazer isso para a igreja, para trazer algo mais sólido, para trazer algo mais concreto. Então ele vai mexendo na base, na estrutura, ele vai levando o povo a voltar a um entendimento e a um momento a qual talvez eles estivessem estruturados, mas ao longo do caminho eles vão, vê se não é assim comigo e contigo. Ao longo do caminho a gente vai, abaixando a guarda. Ao longo do caminho a gente vai afrouxando. Ao longo do caminho a gente acha que conhece muito a Bíblia, o suficiente para não obedecê-la e fazê-la do nosso jeito. Encontramos versículos para tudo, encontramos respostas para tudo, porém a Bíblia é completa em suas testificações, em seus frutos. Então não tem como fugir dela. Então é momento em que a igreja está passando aqui 61 anos após Cristo, em que Deus está preparando algo novo. Eu creio que Deus está preparando algo novo para essa igreja que se chama Marcelo, para essa igreja que se chama Verônica, para essa igreja que se chama Vani, para essa igreja que se chama Sami. Deus está preparando algo novo, e por isso Ele mexe na estrutura. Ele começa a mexer. O interessante é que quando Paulo, ele coloca a vírgula depois de falar dos ressuscitados, ele vai dizer assim: busquem as coisas lá. Por que será que Paulo está falando isso? Será que é só balela? Será que Paulo está falando isso aleatoriamente? Ele nem conhece a igreja, nunca foi lá, não sabe da vida dos irmãos que estão lá.
E por que ele está falando isso? Então tem um verbo aqui que eu gosto muito, buscar. Busque as coisas lá do alto, da onde Cristo vive. Que coisa linda é isso daqui. É interessante o quanto buscamos coisas, mas não do alto da terra. Estamos cansados para muita coisa de Deus, mas não estamos cansados para as coisas da terra. Temos tempo para coisas da terra, mas não temos tempo para as coisas. Paulo está aqui falando com uma igreja que precisa de uma estrutura nova. Será que tem igreja aqui que precisa de estrutura nova nessa noite? Porque ele te fez na cruz do Calvário mais do que vencedor. Mas para tu ser vitorioso, você precisa ter a estrutura, estar ativo e buscar alguns ingredientes que nós estamos falando aqui nessa noite. E o primeiro deles, além de reconhecer que fomos ressuscitados com Cristo, depois precisamos entender, reconhecer que precisamos buscar as coisas lá do alto. Pastor, eu estou buscando do teu jeito, da tua maneira. Pastor, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, do teu jeito, da tua maneira. Eu escuto isso todos os dias. Todos os dias. Como no último culto, eu falei que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, todos os dias, pegamos os nossos caminhos de sacrifícios, achando que vamos convencer a Deus pelos nossos sacrifícios, só que o que Deus quer é diferente. O que Deus quer é obediência à palavra. O que Deus quer é uma estrutura, o que Deus quer é uma igreja ativa, aqui dentro e lá fora e aqui dentro e aonde você for. Uma igreja completa. Uma igreja que não está capenga para um lado. Igual quem soltou pipa, os homens aí que soltou pipa, né, que está dando de lado. Não precisa dar um furo do outro lado, porque Jesus fez uma obra completa, mas eu e você precisamos entender esta obra completa, e não é do meu jeito, não é do teu jeito. Até onde eu sei, a igreja ainda é de Cristo. Só que nos movimentamos segundo o nosso tempo. Nos movimentamos segundo estamos. Estou bem hoje, então, mas hoje eu estou mal. Hoje eu quero, amanhã. Que igreja é essa? A Bíblia vai dizer, seguir a fé, o amor e a constância. Ou seja, equilíbrio. Você não vai ver uma estrutura balançar. Estrutura é para sustentar tudo e ficar firme. Quer tu queira, quer não, Deus te fez igreja. A dificuldade vai vir, a ferida vai vir, o sangramento não vai estancar, mas tu continua sendo igreja estruturada na rocha, buscando as coisas lá do... Mas hoje, o que se vê é quando na porta bate o problema. A primeira coisa que se faz, deixa Jesus de lado, que ele entende o meu coração. E Romanos capítulo 12 vai dizer, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo. Toca aí no teu corpo. Toca aí.
isso aí. É isso aí. Está cansado? Está difícil? Está aqui. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Entende? Mas está doendo. Agradável. Mas eu estou querendo parar. Eu ainda venho aqui, esse pastor não fala nada que eu quero ouvir. Eu quero te dizer que o culto não é para você, é para Ele. O que Ele te dá é estrutura para tu vencer as adversidades. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Quer ver quando eu gosto mais de vir para a igreja? Quando eu não quero, quando eu não estou aguentando, quando tudo está contrário, é aí que eu quero. Sabe por quê? É esse que eu falo assim, hoje Deus recebe. Porque por minha carne, é esse que Deus quer. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então entenda bem isso aqui. Paulo está em Colossos dizendo, busquem as coisas lá do alto. Mas em Romano ele está dizendo, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, a Deus. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Mas em que condição? Transformando pela renovação da vossa mente. O que é isso? É não entrar por aquelas portas buscando aquilo que tu quer, mas entrar por aquelas portas buscando aquilo que Ele quer. Entrar por aquelas portas não para satisfazer o teu bel prazer, mas entrar por aquelas portas querendo agradar aquele que é digno e poderoso para mudar cativeiro, para curar enfermidade, para mudar diagnóstico, para trazer aquele que está desviado de volta, para fazer o que Ele quiser, mas toca no coração dele. Busque as coisas lá. Isso tem que estar dentro de mim e de você. Eu preciso ter fé, mas eu preciso viver a fé que eu digo que tenho. Eu preciso entender que a minha mente está cativa a esta terra. Enquanto eu não reconheço isso, eu busco as coisas daqui, eu faço as coisas daqui, eu misto o evangelho com as coisas daqui e não as coisas daqui com o evangelho. É o contrário. Tudo isso aqui se enquadra à Bíblia. Não é o inverso. Por isso, o conselho de Paulo é buscar as coisas lá do alto. Isaías, ele vai acrescentar ainda mais no capítulo 55, versículo 6. Ele vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que vai chegar um tempo que não vamos conseguir achar mais. Isso significa que já chegou o tempo que muitos estão pregando, estão cantando, mas não estão achando mais. Estão se movimentando. Lembra daquela galinha que tu matava lá naquele negócio lá? Então, é aquela história da galinha
que perdeu a cabeça, mas ainda continua se movimentando. Então hoje não é diferente, tem muitos se movimentando, mas porque perdeu a estrutura, perdeu a essência, só se movimentam, mas o cabeça já está distante há muito tempo. Por isso que prega, não tem presença. Por isso que canta, não tem presença. Por isso que entrega, não tem presença. Por isso que fica inventando coisas. Como lemos no texto anterior. De um culto para si mesmo. Para buscar aparências próprias. E não o reino. Paulo ainda não aparece à igreja de Colossos. Está distante. Escrevendo distante. Mas quem disse que o Espírito depende de eu conhecer alguém para poder falar alguma coisa? Para poder escrever alguma coisa? Quem disse que eu preciso saber quem estaria aqui nessa noite para ele me dar uma mensagem como essa agora, no findar da tarde? Quem disse? Mas ele sabia que você e eu estaríamos aqui nessa noite para nos dar essa mensagem estrutural. Buscai o Senhor enquanto se pode, buscai ao, e tu veio fazer o que aqui? Desculpe, irmãos, para muitos é balela, é tentar convencer o pastor de que tu é muito crente, mas não é. Tu veio aqui e no teu coração, que precisa de libertação, precisa quebrar, precisa sair muita coisa, para que ele verdadeiramente seja a prioridade, para que verdadeiramente ele seja o primeiro da tua lista, para que verdadeiramente ele venha ser a primazia da tua história, para que verdadeiramente ele venha ser a rocha da tua estrutura. Como é que você pode afirmar isso, pastor? Sim, quando tu sair daqui, o teu dia a dia vai mostrar para Deus o que verdadeiramente é. É o que vai mostrar para Deus. Quando eu vou e chego lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, o mesmo vai dizer assim: também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter feito exigência, mas preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Aqui ele está tratando de um assunto muito particular, mas o interessante é que ele vai falar de elogio, também jamais andamos buscando elogio. Vê se não é assim. A estrutura hoje da igreja é segundo as curtidas que tem lá. Hoje a estrutura da igreja é segundo os comentários que tem lá. Buscamos sim elogios, irmãos. Nós não temos mais tempo para sermos hipócritas quando colocamos algo lá no particular, no nosso íntimo, e é aí que Deus entra. É onde o homem não vê, é onde Paulo não via que Deus estava enxergando a igreja de Colossos. É onde não enxergamos, é onde Deus penetra e vai até a junta e faz divisão. Por quê? Porque quando colocamos alguma coisa, não é para edificar uma vida, não. Por trás daquilo, tu quer receber o tapinha nas costas, por trás daquilo, tu quer receber a curtida, por trás daquilo, eu quero descer daqui e alguém dizer: pô, pastor pregou pra caramba, hein? Aí arrebentou. Ei, mas Satanás ministra isso todos os dias no coração do crente, e é por isso que a soberba alcança a nossa vida, é por isso que lutamos para ter libertação, porque caímos em humanidade, caímos em elogios, caímos naquilo que massageia o nosso ego, e por isso falta estrutura. Mas quem está escrevendo é alguém que diz: eu sei, eu aprendi a viver tanto na alegria quanto na tristeza, tendo ou não tendo, eu não preciso de nada disso, o que importa é que Ele apareça. Só que isso invade as igrejas no tempo de hoje. Isso invade as nossas vidas no tempo de hoje.
é o trecho memorável do meu talento, mas que isso não mostra a minha estrutura. É o que alcança multidões, mas por trás está a depressão. Por quê? Porque não busca as coisas lá do alto. O que busca é as coisas terrenas. Está tudo por trás disso, convivendo conosco todos os dias. Todos os dias. E é o que diz o texto. Paulo vai abrir a boca e vai dizer: nós não buscamos elogio dos homens, ainda que pudéssemos, porque somos apóstolos de Cristo. Mas era alguém que tinha estrutura, era alguém que tinha vindo do palácio, era alguém que recebia carta, era alguém que era bem requisitado, era alguém que veio de uma cidade bem provida de tudo. Ele vem de Tarso. Só que ele entende que agora era diferente. Ele entende que agora não ia adiantar, desculpa a expressão, irmãos, não ia adiantar fazer biquinho e postar coisa de biquinho. Ele entendia que agora não ia adiantar eu pegar metade dessa pregação aqui, a parte que eu fiquei bem na foto, né? Grava aí, varô. Ô Claudinho, grava aí. Não ia adiantar eu pegar essa melhor parte, né? O que o Claudinho grava lá e botar lá, não ia adiantar nada disso. Sabe por quê? Porque quando o inimigo da nossa alma ataca, ele não reconhece nada disso, muito pelo contrário, ele usa isso para se levantar contra o povo de Deus, porque ele vai no coração, ele vai massageando, e aí é como aconteceu com Sansão: estou cheio de presença e nada acontece, estou cheio de presença e nada acontece, estou cheio de presença, e os inimigos vão caindo, mas um dia que essa presença verdadeiramente saiu, agora ele é pego, ele é cativo e prisioneiro, os seus olhos são furados. A primeira coisa, os olhos são furados, é o simbolismo daquilo que o inimigo faz ou tenta fazer comigo e contigo. Ele tenta furar a visão daquilo que vem da parte de Deus. Estamos no culto de cura e de libertação. E precisamos entender algumas coisas contidas dentro da Bíblia que muda a nossa mente para vivermos algo novo da parte de Deus. E algo novo não é do jeito que está acontecendo. Algo novo é debaixo de muita ralação, meu irmão. Algo novo é debaixo de muita porrada, desculpa a expressão. Algo novo é debaixo de muita luta e muita guerra. Não é essa coisinha, não é essa fantasia, que eu posso abrir a boca aqui, massagear o teu ego: ó, recebe aí, tu vai receber isso, vai receber aquilo. Mas daqui a pouco tu cai, daqui a pouco tu não tem estrutura, sabe por quê? Porque muitas das vezes não acontece aquilo que foi falado. Só que quando você tem estrutura, meu irmão, podem falar o que for, podem profetizar o que for, pode vir o inimigo da onde for, pode tentar de todas as maneiras, tu vai ficar firme no mesmo lugar, não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ainda que profetize, ainda que falem para você, você vai abrir a boca e vai dizer: mas se for de Deus vai se cumprir. Eu aguardo no Senhor, porque eu busco as coisas lá do alto, eu não me iludo, o meu ouvido não engravida com o que você me diz, Aninha, mas o meu ouvido, o meu coração se enche em cumprimento de Deus na minha vida, e quando Ele fala, Ele cumpre. Então eu aguardo no Senhor e não me iludo com aquilo que vem do homem. Estrutura é o que Paulo está pregando. Hebreus capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte: de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir.
por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos vossos líderes e sejam submissos a ele, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Coisas do alto. Aqui mexe com quem está aí e com quem está aqui. Porque se eu não fizer isso, eu presto conta lá. Mas a condição que Deus dá de acordo com a Bíblia é que eu preste isso com alegria. Agora imagine o coração de uma liderança triste, orando a Deus por alguém. Olha o que está escrito aqui. Do contrário, não vai ser de proveito nenhum para você. Mas que proveito? Para o carro que está orando? Para a vitória que está esperando? Não. Aqui está falando de alma. Aqui está falando de céu. Aqui está falando de salvação. Não é qualquer coisa. Estamos falando ainda de Colossenses capítulo 3, buscai as coisas lá do alto. E Hebreus aqui, ele abre um leque de coisas lá do alto, que fala de mim, fala de você, fala de uma igreja ativa, fala de cooperadores, fala de uma série de coisas a qual nós não temos apercebido. Por quê? Porque estamos vivendo um evangelho de carreira solo. Eu faço do meu jeito, da minha maneira, eu faço na minha hora. Eu sou cooperador de quê? Não, é Deus que fala comigo, é Deus que ministra a minha vida, é Deus que me entrega, é Deus isso, é Deus comigo. É sim, meu irmão, mas a Bíblia fala de um corpo e de um corpo bem ajustado. Isso é a igreja. Aonde aqui, pastor, é braço, não é dedinho mindim, é tamanho. A dela é o outro dedinho mindim. Não, esse aqui é qual? Anelar, é o que fica do lado. O outro aqui é o pulso. O outro lá é a perna. Ó, e cada um é isso. Fala para o teu irmão, evangelho não é coisa de carreira sola, não, meu. É todo mundo por ele. Não é ele por você. É todo mundo por ele. Entende? A glória aqui é dele. O grande aqui é ele. Aqui é tudo dele. Quem morreu na cruz foi ele. É por ele, é para ele, tudo para ele. Está escrito aqui, meu. Então eu preciso entender essa estrutura. Eu preciso entender que não dá para viver o evangelho genuíno fora disso daqui. E é por isso que Paulo está ministrando aqui aos Colossenses, que ele nunca viu, só ouviu falar, melhor dizendo, algo tão básico. E aí quando você volta lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7, vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar o quê? A face dele. Eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Olha só a grandeza de buscar as coisas do alto. É assim, eu busco a do alto me alcança. Simples, é simples. Mas o meu coração tem que estar no alto, não é maquiagem. Não é, não, ó. Ó eu aqui, ó. Ei, eu. Não, meu irmão. Isso é natural, é espontâneo, é por amor. É entender que esse coração bate. Porque alguém garante ele batendo.
É entender que esse ar que entra pelas nossas narinas está aqui porque tem alguém sustentando ele. Porque teve muitos hospitais que quando acabou o balão de oxigênio, teve pessoas que morreram, porque dependia daquilo. E a nossa dependência está no Senhor, a nossa dependência é dele totalmente. Então não dá para nós levarmos esse evangelho de qualquer maneira. Precisa ter uma estrutura, precisa ter comprometimento com ele, com o reino dele. Olha para o lado, o reino dele está do teu lado. É esse amado aí que está do teu lado, é essa amada aí que está do teu lado, é esse lindo que está do teu lado, é essa linda que está do teu lado. Se você não crê assim, vai pela fé, mas é de qualquer jeito. É entender isso. Entender que ele não morreu pelo meu sofrimento, pela minha luta, ele morreu pela luta de todos nós. Entender que eu não posso levar esse evangelho pensando no hoje, porque amanhã minha filha que tem 7 vai crescer. E o que ela vai herdar? Como ela vai viver? O que ela vai transmitir? Mas a carreira solo me faz olhar para mim. Ela me perguntou ontem, falei com a minha esposa. Ela falou: pai, quando é que a gente vai parar de acordar tão cedo? Falei: filha, isso aí agrada a Jesus. Ela: tá bom, pai. Ó, e veio-se embora. Vamos orar? Vamos orar. Busca as coisas lá do... Aí Paulo continua dentro do texto. Ele vai dizer no versículo 2: pensem nas coisas lá do... Então tem 2 verbos, buscar e pensar. Buscar e pensar. É impressionante isso aqui. O quanto nós pensamos em tantas coisas. O quanto nós fazemos projetos terrenos. O quanto nos dedicamos a pensamentos que trazem benefícios para nós terrenos. É pecado isso? Não. Mas a Bíblia está dizendo, pensar nas coisas lá do... Tem uma primazia. A estrutura não está na terra, está no alto. Mas eu penso, pastor, mas aquilo te domina a tal ponto de muitas das vezes você negligenciar o projeto do alto para se dedicar ao projeto da terra. E Romanos não, Coríntios, perdão. Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, do 4 ao 6 vai dizer assim: e beberam da mesma... Perdão, 2 Coríntios, irmãos. Oh, Jesus. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estaremos prontos para unir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Olha só que coisa grave. Ele fala de cativeiro nos pensamentos. Ele fala que quando estivermos prontos para a obediência, quebramos toda a desobediência que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe o que tu está pensando agora? Deus sabe. Sabe o que tu está pensando agora? Deus sabe.
sabe o que tu pensou ontem, e tu sabe que é errado, Deus sabe. Pensamentos que externamos, ele vem e ou com palavras ou com atitudes. E tem um que é estrategista em te observar, que anda ao teu derredor. Ele vai te levar cativo. Ele vai te impulsionar à desobediência. Só que quando você acha que está abafando a desobediência, tem um que vê tudo. Ele se levanta para levar cativo toda a altivez que se levanta contra o conhecimento dele. Em outras palavras, o texto está dizendo, ele abate, ele não honra. Então, olha o cuidado nos pensamentos. É o que Paulo está dizendo na carta aos Colossos. Que vai lá nas redes sociais para falar alguma, aí você que nem estava pensando naquilo, começa. É impressionante. Começa a pensar. Estava nem ligado aqui. Mas ó, a isca do capiroto. Aí você foi, ó. Mordeu. Mordeu. Está aqui. Então, a quebra de cadeias, aqui, ó. Campo de batalha está aqui, ó. Na minha e na tua mente. Aí está o nosso campo de batalha, onde precisamos dominar e tratar muito bem, porque do contrário vamos ter muitos problemas. Vai nos faltar alguma coisa nessa caminhada. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, em algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Olha só, olha o conselho. E ele fecha, fazendo dessa forma, o Deus de paz estará com, mas se não fizer dessa forma? Só que eu não faço dessa forma, eu digo, Deus é por? Não se iluda, meu irmão. Deus quer te dar uma estrutura de uma igreja ativa e vitoriosa. Mas se você entrar pelo campo da ilusão, no fantástico mundo de Bob, você vai cair, mais cedo ou mais tarde. Você não vai aguentar o ataque, ou os ataques, ou as guerras, as adversidades que vai vir pelo caminho e vem no caminho de todo mundo. Então não pegue o caminho do ilusionismo, pegue o caminho da Bíblia. Ele vai garantir o teu posicionamento em Deus. Então não adianta falar que está sem estar. Não adianta falar que está sem ser, melhor dizendo. Então isso aqui requer para nós um posicionamento, às vezes, sabe, estamos muito para a direita ou muito para a esquerda e Deus fazendo assim, ó, vem para cá, senta, aqui, ó, eu sei que tu corre disso aqui, eu sei que tu corre daquilo ali, eu sei que você se esquiva, tá igual toureiro, ó, só que não é isso que Deus quer. Deus quer formar estrutura, Deus quer te trazer diferente. Deus quer pegar o que você já alcançou e te levar a alcançar algumas outras coisas a mais. Só que para isso tem que ter estrutura, para isso tem que entender a realidade do Evangelho, que não é essa utopia ou filosofia que talvez você esteja ouvindo por aí. Não vim aqui para massagear o teu ego, irmão.
Mas vim aqui para pregar a palavra da verdade para você. Não é palavra, como diz um pastor, não é aqui para dentro, mas é a palavra lá para fora. É a palavra que te traz e te leva para um reposicionamento dentro do reino. Por que está dando errado até agora? Por que algumas coisas fugiam ao teu controle até agora? Por que talvez hoje você não é mais a referência que você foi um dia? Porque hoje você não é tão requisitado como você foi um dia. Porque hoje você não está mais comprometido como você era comprometido um dia. Por quê? Tem alguma coisa que está faltando. Tem alguma coisa que está faltando e não é em ninguém. Não é em ninguém. É em você, é em mim. Somos nós. Porque o que está dentro de nós é muito maior do que tudo que está nesse mundo. Ninguém sai de uma igreja porque o irmãozinho fez a fofoca, não. Ninguém vai para outro lugar porque falaram isso ou falaram aquilo ou qualquer outra coisa parecida, porque o pastor pregou aquilo que eu não queria ouvir. Pessoas só se mexem dessa maneira porque tem ausência do Espírito Santo, porque tem ausência de estrutura. Pessoas só se movimentam dessa maneira porque ainda não entendeu e não alcançou a raiz do Evangelho, porque isso é muito pequeno diante daquilo que está dentro de você, meu irmão. A Bíblia diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então qualquer coisa que possa vir de lá não é maior do que o que está em você. Só que nós precisamos entender isso daí. Precisamos entender essa verdade. Hebreus 4, 12 e 13 vai dizer assim, para a gente fechar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Quem é que vai julgar? Quem é que vai julgar? Palavra de quem? De quem? Palavra de quem? Rapaz, que furada que a gente entrou, hein? Porque se é a palavra que vai julgar, e a palavra de Deus, ainda que o pastor não esteja vendo, ainda que a missionária, ainda que o diácono antes não esteja vendo, ainda que ninguém esteja vendo, quem é que está vendo? E a palavra de quem? E quem vai julgar? Você está entendendo a gravidade disso daqui? Você está entendendo que quem vai julgar? E você está entendendo, de acordo com o texto, que muitas lutas que passamos não é o inimigo. É o inimigo que está se levantando, não. É Deus que está pesando a mão para despertar. É um desperta tu que dorme. É um acorda tu que dorme. É a palavra julgando. É a palavra alcançando aonde você não quer mexer. Sabe, deixa quietinho do meu jeitinho. Porque do meu jeitinho eu estou levando e está muito bem. Aí vem a palavra e começa. Começa, a dar comichão. Aí ele aperta de um lado. Aí ele aperta do outro. Aí sabe o que eu faço? Eu começo a correr. Eu começo a buscar subterfúgio. Eu começo, sabe, a agir minha fé de alguma maneira. Só que a Bíblia, ela só quer que você se enquadre a ela. Só isso. As outras coisas fazem parte. Mas se você se enquadrar a ela, já está de bom tamanho. Não tem, só isso aqui. Tá bom. Por quê? Porque ele vela e zela pela sua palavra. Ele vela e zela pela sua. O que tem de gente que chega, pastor, Damir falou isso, isso e isso. Mas está contrário à palavra. Foi Deus? Só se enquadrar aqui, palavra. Palavra e palavra.
ele continua no texto. É apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. De prestar. Catuca aí o teu irmão, fala, meu irmão, a fatura chega. E tu vai prestar conta não é com o pastor, não. Tu vai prestar conta com ele. Porque está tudo descoberto e exposto diante dele. Está escondido diante do teu irmão, mas diante dele está exposto e descoberto. Está escondido de quem você acha que está escondendo, mas diante dele não está escondendo. Diante dele está exposto e descoberto. Por isso a Bíblia está dizendo, por isso Paulo em Colossos está dizendo, pensar nas coisas lá do alto e não as daqui da terra. E não as daqui da terra. E não as daqui da terra. Jesus, tem misericórdia. É aquilo mesmo? Vou fechar aqui minha Bíblia. Espera aí. Versículo 3 de Colossenses, do texto que estamos lendo, capítulo 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está em oculta juntamente com Cristo em Deus. Queria que você repetisse comigo, você que pode. Porque vocês morreram e a vida de vocês está em oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A vida de vocês está em oculta com? Está em oculta com? O projeto de vocês está em oculto com? Família de vocês está em oculto com? Tudo que vocês querem está em oculto com? O que vai vir está em oculto com? Meu irmão, então vai agradar a Deus. É simples. Busca as coisas lá do... Porque o que tu acha que tu está vendo, o que tu acha que tu está projetando é tudo mentira. Por quê? A Bíblia está dizendo que está em oculto com... Tu não sabe nem o dia de amanhã. Mas a Bíblia me garante que está em oculto com... Busque as coisas lá do alto. Ressuscitados com Ele, buscando as coisas do alto, pensando as coisas do alto, porque a nossa vida está em oculta com Ele. É a estrutura que Paulo está levando para a igreja em Colosso, que não é uma estrutura para o Alain, que está aqui no Ministério de Louvor. Não é uma estrutura que traz para o pastor Marcelo, que está aqui hoje pregando para vocês. Não, é uma estrutura para a igreja, mundialmente falando. E isso não vai mudar. É como uma tabuada. Que 2 mais 2 é no mundo inteiro. A Bíblia não tem segredos quanto a esse quesito. Ela se renova dia após dia para aqueles que se enquadram dentro dela. Do contrário, cuidado, porque tem alguém que pode estar te enganando. Tem alguém que pode estar te enganando. Se coloca de pé, meu. Feche teus olhos. Segura aí na mão do teu irmão. Você que pode. Pega na mão do teu irmão. Isso. Dá uma sacudida nele para ver se ele está dormindo ainda. Fala com ele, busca as coisas do alto, meu irmão. Você vai orar comigo agora, meu irmão. Fala com ele, você vai orar comigo agora, meu irmão. Nós vamos juntos buscar as coisas do alto, porque somos cooperadores desse mesmo reino. Eu conto contigo e tu conta comigo.
E nosso encontro está marcado nas regiões celestiais. Vamos buscar aquilo que Deus tem para nós. Feche teus olhos. Mas você vai falar para o teu irmão de olhos fechados. Para quê? Para que tu não enxergue com carnalidade, mas você enxergue o mover do Espírito nessa noite. Você vai falar: Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa a vida do meu irmão, dá olhos espirituais, faça-o enxergar as coisas lá do alto, faz ele entender que ele morreu, mas ressuscitou com Cristo. Mas se ele não fez ainda na morte do batismo, que ele venha fazer, para que naquele grande dia nós venhamos a nos alegrar com ele, porque a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Nessa noite, meu irmão, Deus te dá a estrutura de uma igreja ativa e vitoriosa, para que você venha a buscar e a pensar as coisas lá do alto, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao teu coração aquilo que Deus tem preparado para ti, porque a Bíblia, que é a verdade, ela me diz que a tua vida está em oculta com Deus, e por isso eu quero profetizar, eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que a tua história, ela não acaba dessa maneira, ela não fica dessa maneira, mas ela vai vir em grande glória para Jesus, e o nome dele vai ser glorificado na tua história, em nome de Jesus. Amém e amém.